Boa noite para você que já estiver também depois ouvindo as versões gravadas aí, passou por esse episódio, tá curtindo. Oi, Uira! Oi, Nayarinha, boa noite. Hoje eu tô uma coisa ASMR. É meio assustador também, né? Acho. Vamos falar normal? Ficar cochichando no ouvido dos outros não dá, né? Esses dias eu falei que eu não queria o povo ouvindo a gente namorando, eu vou ficar... Dá a impressão que tá falando mal das convidadas, da convidada e da filha que tá aqui, acompanhando os Olha, bastidores, né? Quando alguém tá cochichando amiga, perto da gente. Você tá mexendo com uma pessoa de Gêmeos e uma pessoa de aquariana, dá uma Não, segurada, você aquariana. falou outra coisa ao invés de Ares. Satanares. Mãe, um beijo. Nossa, Senhor. Sejam bem-vindos, gente. Aí. Boa noite. Pra quem acompanha, você já sabe aqui que o Ira é aquele obcecado pelos signos, tá? A João Bidu do Terra do Manu. Isso mesmo. A revista da Capricho. Amiga, como foi sua semana? Foi muito boa. Parece que a gente teve uma semana mais leve, né? Comparada com a anterior, meu Deus do céu. Das matérias, né? Bem melhor. Também, de serviço, né? Deu uma também, seguradinha. Tava Isso até difícil mesmo. de achar uns trenzinhos pra noticiar. Foi bom até, né? Foi tranquilo. Ó, já vai aproveitando. Com a finaleira da semana, quinta-feira. Não tem nem que pensar. Amanhã, minha filha, o seu mínimo tem que ser o seu máximo. Entendeu? Sexta-feira não é dia de render, não é dia de bater meta, não é dia de nada. Exceto você trabalhar em loja de varejo, que aí esse sábado é dia de você vender. Você fala Do isso, mas a galera contrário, do banco também tem que bater joga meta. os pés pra cima, minha filha. Vamos juntos pela próxima hora com muita informação, reflexão, prestação de serviço. Neste lugar, hoje tem novidade tão gostosa que não é só a nossa convidada que é uma novidade gostosa. Mas uma coisa doce, picante, também não é a nossa convidada. Mas assim, gente, só coisa gostosa nesse programa de hoje. E assim, vai deixando seu like, deixa seu comentário. E pra você que está nos acompanhando pelos tocadores, tem novidade no final do programa também. Não deixa eu esquecer que eu trago pra vocês, tá? Enfim, é sobre isso. Vai deixando seu comentário. Se quiser participar pelo Manda o Zap, 30250138, DDD 35, manda mensagenzinha pra nós que nós estamos aqui. Nós estamos ao vivo, tá? Tá ouvindo gravado, volta na quinta, 20 horas que a gente tá aqui. É sobre isso. A gente vai falar de Falei arte, muito. vai falar de recursos naturais, vai falar de engajamento social. sim. Tem muita coisa envolvendo a nossa convidada de hoje, Fátima Dutra. E eu quero aproveitar e agradecer aqui também quem ajuda a gente a trazer esse conteúdo tão legal, esse bate-papo gostoso aqui do Mundo Cash até você, né? Também Produtos Caseiros Fazenda Grande, que tem lançamento aqui na mesa. Você daqui a pouquinho vai saber os detalhes. Então, obrigada aí, Fazenda Grande. Obrigada, iFood, por estarem aí conosco. Oi, Fátima, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ela é resumida, viu, gente? Ela é maravilhosa. Hoje gente, eu vou paparicar tanto essa mulher. Eu queria tanto ela aqui. Mandei uma mensagem pra ela no Instagram, 10 horas da noite. Falei assim, Não vai responder. vamos tentar, né? Vamos tentar. Não, já tenho. Ela, sério, que legal. Acho que eu posso, sim. Olha. Eu acho que eu posso. Eu falei, menina, não fala um negócio desse. Você brinca com o meu coração. Vou contar uma historinha pra vocês depois minha e dela que eu contei pra ela agora há pouco. Como estão as coisas, Fátima? Tudo bem? Tudo bem. Como foi sua semana? Trabalhou muito? Trabalho muito. Sempre. Independente da semana, né, amiga? Independente da semana, da hora, do mês, o tempo inteiro. Ai, Jesus, essa conversa, gente, é muito sobre arte, mas também é muito sobre a conexão que a gente tem, né? Principalmente com a natureza, que eu acho que tudo vem dela, né? E a gente tem que saber como utilizar. Eu queria que antes da gente transcorrer a sua carreira, a gente começasse do começo, Fátima. Quando você percebeu que você tinha uma veia artística e que você conseguia se conectar com a natureza, com coisas que te remetiam à natureza com mais facilidade? Foi quando criança, quando adolescente? Conta pra nós esse início. Eu acabei de comentar com você, né? Foi aos 4 anos de idade que eu me lembro que eu desenhava no chão da cozinha com caco de telha, caco de tijolo, carvão. E a vida inteira desenhando, na escola, sem prestar atenção, sempre desenhando. Até hoje, sem prestar atenção em nada, sempre desenhando. A queridinha da professora de artes. Talvez. Na época já tinha, já era uma matéria. É o Colégio Santa Doroteia, onde onde é hoje o conservatório. Eu estudei ali. Tinha professora. Você já estava prevendo o que seria depois, né? O conservatório, né? Também. Já foi uma premonição. Mas também. o legal, acho que você teve essa consciência muito cedo, né? Porque muitas crianças, eu creio, a maioria delas, quando tem oportunidade, curtem desenhar, né? Mesmo que ela não tenha dom, que ela tenha aquele tracejo, o rabisco. Outras já
aquele desenho com personalidade. Mas você ter essa consciência de que eu gosto, de que é isso que eu quero, e buscar recursos que não tem um lápis, eu vou usar um outro objeto. Sim. Como que você tem recordação disso? Qual a sensação? Ah, sim, essa coisa de desenhar com carvão no chão, né, na parede. Criança faz isso, né? É legal lembrar isso, sabe? É muito legal pensar nisso de novo. Eu até perdi o fio da meada. Você falou que é mesmo? Justamente dessa sensação, se você tem alguma recordação. Era Ah, você então, que é. pintava Que era tão amarelinha, pequeno, tão amiga? novinho. Era você que pintava amarelinha no chão pra turma brincar? A gente chamava de maré. É. Maré. Pular maré. Tinha o céu e o inferno, né? Lembro muito disso. Brinquei. Eu nasci naquela casa, naquela rua, e era uma rua assim, tranquila, muita criança. Gente, nós estamos falando de uma casa na rua Coronel Otávio Meyer, em 2, frente 3. ao Galeria Shopping. E as crianças brincavam na rua, né? Então, os meus filhos ainda brincaram na rua, minhas netas não. Então, a gente brincava muito de maré. E outras delícia. coisas também, né? Outras brincadeiras que hoje nem existem mais, né? Tocava campainha e saía correndo, tipo assim. Não, esse tipo de coisa, não. 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 Você era mais bonequinha ou você era mais molequinha? Ah, eu era os dois, eu sou geminiana. Eu sou 10. Flutua, né, 20. amiga? Mas aqui, por você ser um pouco dispersa, assim, na escola, justamente por conta dessa veia artística que você queria trabalhar aquilo ao invés de somar 2 mais 2, você tomava Exato. bronca? Nossa senhora, é aula particular. De matemática eu não sei até hoje. Era aula particular, saco escola, sabe? Meu negócio sempre foi desenhar mesmo. Tanto que o meu pai queria que o meu irmão mais velho fosse médico. Aí faz cursinho, vestibular. Não foi. Foi cientista agrícola. A minha irmã, que é antes de mim, tinha que ser médica. Não, foi ser psicóloga. Quando chegou a minha vez, ele falou, chega. Nem vou falar pra você. Nem seguir vou essa falar. carreira. Eles já sabiam que você queria ser artista? Sabia e dava maior força também. Papai era legal. E quando que você começou a canalizar esse talento, assim? Quando você se matriculou, por exemplo, numa escola de arte? Como que transcorreu isso, assim? Olha, aos 21, não lembro direito, eu fiz um desenho que saiu num jornal alternativo de Santa Catarina. Capaz. Cogumelo Atômico. Eu fiz um desenho a bico de pena, eles publicaram. Depois eu não parei nunca mais de desenhar e mandar trabalhos. Onde você estudou a primeira vez, assim, em escola de arte? Conservatório. Depois eu fui para Guinhar, em Belo Horizonte. E nessa época, Guinhar era uma escola assim maravilhosa, sabe? Funcionava no subsolo do Palácio das Artes. Eu lembro que o papai foi comigo fazer matrícula, ele achou estranhíssimo. É porão, né? Cheio de divisória e tal. E, paralelamente, a FAOP, em Ouro Preto, muito Ouro Preto. Que é uma das mais famosas, né? Não só de Minas Gerais, mas do Brasil. A Fundação de Arte de Ouro Preto, né? Nossa, muita gente. Assim, conheci gente muito interessante, Jair Inácio. Jair Inácio foi uma personalidade. Ele era restaurador também, ele dava aula na FAOP. Assim, muita gente legal, muita gente. Uma época boa. Agora, desse contato, de você sair daqui do interior, né? A gente ainda pode falar que naquela época Pouso Alegre não era uma das maiores cidades Não, década de 70. do estado. Aí você vai para a capital, vai para Belo Horizonte, depois para Ouro Preto, que mesmo não sendo grande, é uma das cidades mais importantes na riqueza cultural do nosso país, né? Sim. O que isso mudou na visão sua como artista? Nossa Senhora, foram portas e janelas que se abriram para tudo quanto foi lado, né? Muito importante essa passagem por Ouro Preto, principalmente. Eu tava olhando a sua trajetória notável e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a Feira de Arte daqui de Pouso Alegre, que você esteve na 2ª edição, que tem esse registro. E eu queria que você contasse como foi e queria que você já emendasse contando também da 2ª Feira de Poesia, que você até recebeu uma honra ao mérito da Prefeitura de Pouso Alegre, né? Foi. Se eu não me engano, se não me falha a memória que eu vou colar aqui, 1988, foi 78
a Feira de Arte e 88 a Feira de Poesia, né? Ah, Conta pra gente como 78 foi foi isso. a FARPA, Fundação Isso. Artística de Pouso Alegre. Isso. Foi muito legal isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar na sequência, porque eu vou lembrando aqui e ali. Pode pincelar, tranquilo. Não, olha, gente, uma efervescência. Paulinho Faria, grande pianista, grande artista. Ricardo Galvão, Emon Vieira. Nossa Senhora, olha, Lúcio, Huguinho, Fernando Bola. Foi uma loucura aquilo, sabe? A gente montou, acho que foi uma semana, se eu não me engano. Eu participei na comissão de artes, né? Eu não atuei, Não expôs nada, né? Não, mas eu participei na organização. Foi muito legal, foi importante, inclusive, né? E eu lembro até que tinha uma escola de samba, Unidos da Tijuca, que tinha uma ala da FARPA. Olha só. E fui de porta-estandarte e o Fernando Bola, nós dois. Faz tempo. A gente teve até um episódio aqui com a Vilma Manderi. Ela é minha Vilma. tia e fez parte também dessa semana. E ela falou que foi um movimento cultural com uma ampla participação dos artistas daqui na resistência, né? Porque a gente fala de uma época também aí em plena Mas foi uma época, né? tão fértil no país. Obrigava a ser fértil, né, amiga? Né? Não tinha outra opção, Não né? tinha, ou era ou não podia era. ser blasé. Exatamente. Mas justamente de ver essa efervescência toda aqui, que E aqui na impulsionava, cidade, né? sabe? Aqui na cidade. Puxa vida. Então, E diz qual que você acha que foi depois o reflexo para gerações futuras? olha, a gente está vendo aí, né? Esse pessoal novo. É isso. Eu lembro de uma ilustração sua, há muito tempo atrás, de um dos poucos jornais gratuitos que a gente tinha de impresso aqui em Pouso Alegre. Lá do domingo. E isso foi bem quando eu mudei pra cá. Isso foi em 2002. E era na época que eu ainda não estudava, gente, porque eu cheguei aqui em Pouso Alegre e não pude estudar porque a primeira série que eu fiz na minha cidade não valia pra cá. E como eu faço aniversário em dezembro, eu teria que completar 7 anos pra começar na escola. E eu já sabia ler, já sabia escrever algumas coisas e eu gostava muito de recortar gravura e fazer um albinho de coisas. E eu lembro que você teve... Eu lembro de uma participação, não foi da foto que eu vi aqui, que você teve uma ilustração no jornal Domingo. Eu falava até o Domingo antigamente, Foi mas uma é Domingo. capa. Isso. Foi uma Santa Clara. Foi. Isso em inspirada 2002, né? nela. Uma Inspirada? Santa Clara na minha filha. A filhota. E quem tem essa tela é a Ellen Patrícia Bertolucci Pereira. Que tem a original, Ela né? tem a original. E como que foi pra você ter essa divulgação, assim? Porque o jornal, naquela época, era uma das coisas mais respeitáveis, né? E respeitadas também. Jornal, revista, que eles eram os únicos que tinham imponência. Como foi pra você ter essa publicação? Achei a glória. É? Você se sentiu, amiga? Se achei. Que delícia. E nessa questão das artes sacras, assim, você tem muitas coisas que você produziu? Tenho alguns trabalhos ainda no ateliê. Arte sacra é iconografia bizantina e cusquenha com a Ângela Meyer, uma grande iconógrafa aqui de Pouso Alegre. Uma pessoa muito sábia. Uma pessoa que vocês deviam trazer aqui também. Mas me passa o telefone dela que a gente Passo dá um jeitinho. tudo. E uma outra coisa que eu acho que também foi notável foi no livro do Enem, né? Que isso saiu... Chique, né? Chique, amigo. Chique. Chique. Também achei. Foi de um outro nível, né? Foi. E faz falta, gente. Aí eu vou puxar a sardinha pra nós aqui. Que se existisse a internet naquela época, como a internet é hoje, teria sido um estrondo essa gravura sua ter sido divulgada. Então, e esse quadro andou. Ele hoje está com a Márcia Bustamante em Pedralva. Está com ela. É de uma série que eu faço, As Mulheres Azuis. E aqui tá escrito o seguinte, ó. Aqui fala da pintura Dança e faz parte da série Mulheres Azuis da artista mineira Fátima Dutra. São evidentes as referências que a artista do século XXI faz à obra de Degas, um pintor da escola impressionista do século XIX.
E aqui fala justamente sobre os gestos dela, né? As sugestões do interpretar daquela situação ali, né? Então, assim, é muito legal, gente. Vou deixar disponível esse PDF para vocês darem uma olhada depois. Você também, ele falou da questão dessa obra do E a Vertente do Impressionismo. Você teve umas fases de transição eu posso falar assim, na sua forma de executar a arte, né? Até chegar à parte do impressionismo. Queria, para quem não conhece quem é Fátima Dutra, você contasse um pouco mais sobre o seu trabalho, como que ele era no começo da sua carreira, que mudanças ele teve. Então, eu acho assim que enquadrar o meu trabalho impressionista... Ele é bem plural. O figurativo. Eu não gosto de me botar na caixinha. Eu acho que a coisa flui, entendeu? Sem me preocupar com influências e coisas assim, sabe? Eu até não consigo explicar isso verbalmente. É uma coisa mais de sentir do que de falar e coisas assim. Você deixa fluir? Eu deixo. Se no dia eu acordar uma cartunzeira, vou fazer um cartoon e é sobre isso. Ou uma fada, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais? Ela é demais. Olha, uma coisa que eu fiquei muito encucado, eu não sei se você está acompanhando muito a tendência das redes sociais, mas a turminha tá viciada num personagem que se chama Bobbie Goods. Você já ouviu falar? Não. Bobbie Goods é um livrinho patenteado, mas que já foi pirateado de cima embaixo. É um contorninho igual desenho de escola, mas que as pessoas compram umas canetinhas, marcadores. Aí tem várias marcas, Copic, Touch, Ohuhu. Importam muitas vezes aí 200, 300 canetinhas para poder fazer as pinturas do Bobbie Goods. E aí começou a viralizar isso, porque a pessoa tem uma técnica para criar luz e sombra, e para fazer a graminha, e aquilo que era meio que um hobby passou a ser uma disputa, né? Porque envolveu a internet... É quem colore melhor o Bobbie Goods. Quando você vê uma tendência dessa, por exemplo, pode ser que uma mãe tem lá um filho de 8, 10 anos que interessou no Bobbie Goods e viu que ele tem uma veia artística ali e que ele quer desenvolver aquilo. Você considera que isso pode abrir portas, por exemplo, para a criança exercitar? Claro. Ou você acha que é só uma moda de internet que pode acabar muito rápida? Não, eu acho muito positivo, inclusive. Né? Porque chegam crianças no ateliê. Aí eu apresento vários materiais, sabe? Carvão, giz pastel seco, giz pastel oleoso, aquarela, lápis de cor aquarelável e por aí vai. Aí é a questão da criança se identificar com a técnica, com o material que vai ser usado. E daí sai muita coisa linda, sabe? Eu fiquei maravilhado porque, assim... olhando o lado positivo da trend, tá, gente? Do famosinho. Que começa com a canetinha. Aí a pessoa fala assim, olha, faz com uma caneta acrílica, esse detalhezinho aqui. Aí você mencionou da aquarela. Tem uns lápis hoje que são high-techs, que você passa assim, passa água por cima, fica a coisa mais linda. Fica. E eu vou vendo as pessoas se interessando por isso, porque assim, né? Óbvio que tem a questão das telas que eu tô citando para vocês, porque é uma trend, é uma coisa famosa no TikTok da vida, no próprio YouTube mesmo, mas, ao mesmo tempo, faz as pessoas largarem um pouco a tela e passarem ali meia horinha, uma horinha do dia colorindo, mesmo que mal, igual eu coloro muito mal. E eu queria que você conversasse com essas mães, porque eu acho que é muito interessante com esses pais também, justamente sobre como perceber isso no filho e que tipo de coisas que a gente pode... evitar tendo um filho artista, porque sim, acho que... Eu acho que é inevitável. Então, porque se a gente tem algumas coisas que a criança já está correndo um risco, talvez a arte ainda salve, né? Com certeza. Converse com os pais, vamos abrir essa linha agora para o pessoal te ouvir. Porque a arte salva, né? A arte cura, a arte direciona. A arte é fundamental. Acho que quando... o Criador criou o ser humano, ele já colocou ali a arte em primeiro lugar, depois o resto, não é? Então, inclusive a arte é terapêutica, né? Muito. E a aquarela mais ainda, porque trabalhar com a água, olha, é uma experiência incrível, porque
quem manda não é a mão, não é o pincel, não é o pigmento, é a água. É uma coisa muito louca. Ela dá o trajeto, né? É ela que manda, entendeu? Então, é legal mesmo investir. Sabe, perceber o talento da criança? Investe, que vale a pena. Né? Se não vale a pena, assim, monetariamente, mas para a alma, principalmente, vale muito. É um escape, né? É. E, se possível, vai colorir o Bob Goods também junto. Também. Dá uns pitacos. Isso. Né? É bom, né? Também, claro. Desses trabalhos que você fez, que foram vários, tem algum, assim, que te marcou muito, que rende uma historinha pra você contar pra gente? Sei que todos rendem, mas Nossa Senhora, tem muita história. me conta um, assim... Já compartilha. Me faz o seguinte, então. Vamos fazer um bate-bola. Um que te fez chorar. Chorar. De verdade. O escadão do bairro Nossa Senhora Aparecida, depois que os mosaicos foram feitos pelos internos da APAC. A sensibilidade deles me tocou muito, sabe? Você não imagina que as pessoas que estão lá nesse lugar tenham aquele tipo, sabe, aquele grau de sensibilidade que eles tiveram fazendo o mosaico, executando, né, os mosaicos do espelho da escadaria do bairro Nossa Senhora Aparecida. E toda vez que você passa lá, Ai, meu coração. é uma vertigem, né? Vem um trem, né? Te surpreendeu, então? Muito. E agora me fala, você falou da ilustração de Santa Clara. Me fala uma que lembra seus filhos. Bem, a Santa Clara lembra a Clara Luz, né? Súrian. Nossa, no momento, assim, não consigo pegar uma coisa só para te falar. Na época da gestação, você continuou fazendo arte? Era uma Sempre. mãe arteira. Não era artista, era arteira, né? É. Sempre desenhando. E esses trabalhos que você fez durante a gestação, você tem memória sobre eles? Tenho Guardados? guardados. Muita barriga de grávida. Tenho até um trabalho em casa ainda, que não é dessa época, mas a ideia Remete ficou, à gestação. E como que é pra você fazer a gestão? Você fala, né, que tem uma arte sua que tá com uma pessoa, que tá com outra. Muitas, claro, foram vendidas e por aí vai. Mas como que você faz o direcionamento dessas artes quando você vê que sua casa tá abarrotada de coisas? Você precisa desfazer de algumas. Nossa, Como que você faz essa... dói. E como que você faz pra você responsabilizar alguém por isso, assim, sabe? Olha, eu sempre, quando eu tenho que vender, eu prefiro vender para quem eu sei que vai cuidar. Porque fazer um quadro é um parto. Então, um quadro é um filho. A gente não entrega um filho para qualquer um, né? Então, eu escolho as pessoas. E geralmente as pessoas já olham e falam assim, quero. É automático, né, amiga? Não, as pessoas falam quero, mas daí eu vou ver o que é esse quero, Aham. né? É que você pensa em alguém que respeite a arte, Claro. que vá pensar no contexto que aquela obra traz. Que entenda, não que entenda, mas que perceba. Tem né? sensibilidade. É. Agora, quando que a terra e outros elementos naturais entraram na sua parte profissional? Então, eu gosto muito de astrologia. Eu tenho um mapa, o último mapa astral que eu fiz com uma pessoa muito responsável. Você sabe como é que é mapa astral? No meu não tem terra nenhuma. Sério? Não tenho terra. Gente. Eu sou ar com ar, eu sou gêmeos com aquários, né? E aí, numa exposição que a gente fez no Rio, o curador da exposição foi o Ferrão, que é uma pessoa muito interessante também. Não sei se vocês já Sim. trouxeram ele aqui. Não, ainda Não, não. O Quem Ferrão nunca me fez? mostrou Conheci. um trabalho de uma mulher em Goiás, Goiandira, que trabalhava com terra. Eu achei lindo, e depois eu fui olhar, mas depois passou. Aí, acho que foi em 2014, isso, a Ângela Marques falou, Fátima, vou fazer uma oficina de pintura com terra, de terras, de tinta de terra,
lá na Ecovila, em Pedralva. Você não quer ser convidada especial? Falei, vou. Fui. E foi aí que começou. Aí depois a gente desenvolveu vários projetos, a Ângela e eu. Trabalhamos um bom tempo, bastante, em vários lugares, com muralismo e com terras. E questão de memória afetiva. Você falou que já comeu terra. Sim. Isso te fez criar um rancinho de um alimento específico. Ai, Qual ai. foi esse? Um alimento típico aqui da É região. o peixe, É? a tilápia, né? Específica. Aqui em Pouso Alegre, não vou falar o nome, Ah. né? Mas tem um lugar que faz uma tilápia maravilhosa. Aí você deita pra essa tilápia. Aí você consegue comer. Essa eu como. Ah, entendi. Pra Não, você, é as demais assim. têm gosto de terra. Tem. Não, a hora que eu falei pra Fátima que eu comia terra também. Gente, pessoas que comeram terra, podem se sentar, fiquem à vontade. Tem um nome pra isso, viu? Tem, né? O pessoal vai achar que é coisa. Síndrome de pica. Você sabia disso? Gente que come sabonete, come terra, juro pra você. Sabonete deve ser difícil. Eu nunca comi, mas quando eu estava esperando ela, eu mordi. Ai, Sabonete verde. Será que eu conto? Conta. Nossa, ai, gente, que vergonha. Mas enfim, eu falei que eu comia terra e eu sentia gosto de mirtilo. Uma vez que eu comi mirtilo, eu falei assim, gente, é o gosto. Porque tem gente que fala que açaí tem gosto de terra, o açaí daqui do sul de Minas, não. Do sudeste do Brasil não tem, não. Você tem gosto de pó de guaraná. Mas eu sentia gosto de mirtilo. Ah, eu vou falar. Pronto, lombriguenta mesmo, vou falar mesmo. Comer vela, gente. Ai, Já mordi. ai, amiga. Nossa. Coisa de criança. Borracha. Ah, não, borracha, isso aí é unânime, né? Colas astrais, acho que é unânime. Uhum. Grande beijo. Ai, Agora, Jesus. cada criança Mas com é um seu negócio gosto. que a gente desenvolvia, né? A minha mãe, o sonho da vida da minha mãe quando eu era pequena era me colocar no curso de artes plásticas do conservatório. Uhum. E na época era muito disputado, muito mesmo, assim. Era mesmo. E não conseguiu me matricular. É, mas, assim, vou ser sincero, não tô fazendo uma militância aqui, tá, gente? Calma. É que na época, pra minha mãe, ela achava que as pessoas que tinham maior poder aquisitivo que conseguiam fazer. Porque como o conservatório é no centro, e na época era muito difícil você conseguir passe de ônibus, não tinha como eu ficar indo. Então, assim, não tinha como eu pegar minha bicicleta e ir pro conservatório. Uhum. E aí rolava essa questãozinha, assim, que as pessoas que moravam um pouco mais na periferia tinha esse probleminha de adaptação, assim, porque eu não conseguia ir mesmo, né? E o conservatório é ainda, né, muito regrado com horário, a disciplina de você não faltar. Então, assim, eu corria esse risco, né? Então, às vezes, no ato da matrícula ali, minha mãe se sentiu mais insegura de fazer. Mas eu pintava muito 7. Pintava 7. Pintava o 7. Bordava 8. Minha mãe comprava muita tinta guache, sabe? Aham. E eu adorava pintar. Eu desenhava o contorno pretinho, bonitinho, depois eu pintava com a tinta. Uhum. Foi o que me tirou da rua, que eu era bem rueiro, viu? Era, né? Aí minha mãe aproveitou uma semana assim que tinha uma frente fria passando muita chuva, me colocou pra pintar e eu não parei mais. Mas aí eu parei depois que, né, tive que fazer outras coisas da minha vida. Enfim, eu queria que você contasse pra gente também como que foi a questão do seu processo criativo para os escadões. Porque eu sei que foi uma união, né? A gente já comentou sobre Com isso. os profissionais, né? Mas como que é, por exemplo, para poder fazer um escadão, se vocês desenham antes ou se vão fazendo meio freestyle, como que funciona o processo criativo para esse tipo de Olha, obra, né? Que Peraí, é uma obra até grande. como que surgiu, né? Porque foram projetos em 2 escadões, pra quem não é daqui de Foi. Pouso Alegre, Projeto da dois Ângela escadões em Marques. bairros, assim, Aham. antigos, né? É. Um com mais de 30 anos, o outro com cerca de 40. De onde surgiu essa ideia? Olha, a ideia da Ângela Marques, né, que é arquiteta. E era assim, o projeto dela e a parte artística, a arte era por minha conta. O objetivo era revitalizar um espaço público. Revitalizar com arte, né, e ressignificar o espaço, né, porque o escadão, os dois, né, eram lugares mal frequentados, lugares sujos, né, Escuros. Mal iluminados, né? escuros. E então foi muito legal ter feito esse trabalho. Primeiro foi em 2018. Foi. Que é o do Então, Saúde. Desculpa, não. do Nossa Senhora. Então, mas ele Aparecida. teve 2 etapas, né? A primeira foi com o pessoal da UNA, né? O pessoal da arquitetura da UNA.
E A UNA recém-chegada na época, né? recém-chegada, É. foram muito legais com a gente. E o pessoal da comunidade também fizeram uma mesa maravilhosa. Eu de lembro. café. Você estava lá? Tava. Você jura que você estava lá? Tava. Você lembra de mim lá? Então? Lembro do bolo, lembro do refri. Então, Aí acabava o refri, chegava uma pessoa com 3 garrafas na mão. gente, que coisa linda. Virou que foi aquilo. uma festa junina fora de época, gente. Porque cada um Foi. levava um prato. E o que eu Então. achei interessante foi que antes de executar o projeto, claro, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né, Lei Municipal, vocês buscaram ir até a comunidade, saber o que é a comunidade, porque assim, o espaço é público. Mas quem que toma conta, quem que vive aquele espaço? Sim. Né? Quem que é o zelador, né? A comunidade, né? É. Os vizinhos. Como que foi esse trabalho de ouvir a vizinhança? Foi muito legal, sabe? Eles têm uma associação, né? A gente foi lá e conversou com eles, viu o que eles queriam, qual que era a ideia deles, né? Eles queriam uma Nossa Senhora Aparecida. A história, né? Aí Por conta do nome do bairro. como? Ligada ao nome do Claro, bairro. é o escadão do bairro Nossa Senhora Aparecida, né? E o pessoal teve e até hoje eu procuro esse moço, porque o desenho que eu fiz, a arte que eu criei partiu de um desenho que eu fiz uma oficina de pintura com terra com eles antes também, com o pessoal da UNA. Porque eles ajudaram a pintar a lateral da escada. Isso na primeira vez, porque teve a primeira, né, que foi o barrado dos dois lados do escadão, né, com o barrado que eu criei estilizando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, barco, peixinho, e daí tá. Aí passou, aí depois a outra fase foi a fase do mosaico, né? Daí eu fui criar Foram os degraus. os degraus, né? O espelho, né? Da escadaria. E como que foi? Porque no caso do mosaico, várias pecinhas pequenas. Nossa. Como que você montou aquilo Não fui eu que montei. pra encaixar aquilo na escada? Gente, muita Então, coisa. E foi assim, o pessoal lá Da PAC. da PAC. Eu criei o motivo, né? E como é que foi mesmo? Eu lembro que eles faziam os espelhos, foram todos feitos lá, depois foram levados, porque é assim, é uma tela, né, com o desenho e eles vão colando em cima as pastilhas de vidro, né? Aí depois que eles não podem sair de lá, né? Daí a Ângela levava. Essa oficina. E o pessoal que ajudou nesse trabalho foi o pessoal você falou o nome dela agora, Andrade. Ivanise. Ela deu a maior força, o pessoal dela ajudou. Foi que colou, que pregou Fez as o pastilhas, mosaico, né? o mosaico pronto já, né? Nas Só pra telas. assentar mesmo. Até o que você falou é que eles não podiam ir lá. Gente, o pessoal da PAC, a PAC é a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, né? A pessoa que está presa no sistema prisional. A gente foi né? lá, tivemos reuniões com eles. E a gente fez uma matéria aqui no Terra do Mandu, a gente já fez várias, né? Mostrando as ações lá da PAC, que eles tentam ressocializar as pessoas. E o que acontece é que em um local onde ficam as pessoas que vieram do regime fechado, e aí esses não têm acesso a outra parte, eles ficam pelo menos 6 meses, se eu não me engano, né? Aí funcionam as oficinas dos canudinhos de jornal, que viram cestos, como se fosse divino, entre outros, e a parte dos mosaicos. E aí a gente viu eles recortando os vidros, os espelhos, e eles não saem de lá, eles têm que ficar só naquela sala de artes, vamos dizer assim, naquela oficina. O ateliê. Então, aí de lá, vocês enviaram a metragem, o desenho, e o restante eles fizeram lá e enviaram para poder depois ser colado na obra de arte. Foi isso. Uma das coisas que eu lembro da escadaria é que, de Nossa Senhora Aparecida, foi que quando a gente vê tudo instalado, bonitinho, a gente não tem a dimensão. Foi ter a dimensão do quão lindo ficou quando foi lavado. Aquilo foi uma emoção. Foi. Parecia que aquilo eram lágrimas, gente. Ele ia lavando e esfregando, e que aí sai aquele resto de obra, aquela poeira que vai criando de argamassa, de rejunte que passa. Aquilo, quando vai sendo revelado, gente, eu lembro, assim, muito claro na minha cabeça, assim, que não era um dia tão bonito no dia que foi feito, mas foi o dia pra escadaria brilhar, sabe? Não foi um dia de céu azul e
E tá, e verão... Não, foi um dia meio nublado, meio Lana Del Rey, e o negócio fluiu. E Billie Eilish também? Não, Billie Eilish não, que aí já era um dia mais sad. Mas quando aconteceu esse evento, que foi lá a lavagem da escada, que teve um períodozinho de cura, que teve que interditar a escadaria, o pessoal não subir e tal, foi uma emoção só, você lembra? Como que foi a sua ótica daquele dia? Olha, eu não tenho palavras. Foi muito para mim. Foi assim, sabe? É uma coisa assim que o verbo não exprime, né? O verbo é pouco. E tem lá uma placa com o nome de todos os internos que trabalharam nos mosaicos também. Que é importante, né? Muito importante. Como que você acha que eles devem estar se sentindo hoje? Acho que eles devem estar se sentindo que nem eu, se achando. Que delícia! Foi muito lindo o trabalho deles, sabe? O envolvimento deles, o interesse, né? E muitos deles, alguns falaram que quando vencesse o tempo deles lá dentro, eles iam sair para trabalhar com isso. Com arte. Com mosaico. Com mosaico, que legal. Lá dentro tem grandes artistas. Viu? E só descobre quando perde tudo, né? Que aí só tem a si próprio. O outro calçadão, que é o do Saúde, eu tinha comentado antes da gente começar o programa aqui, que foi o nosso laço, meu elo com a Fátima. Por quê? O Maxson fez uma matéria muitos anos atrás, lá com elas. Foi uma das primeiras reportagens e vídeos do Terra. Foi antes. E eu tinha gravado um piloto para mandar pro Maxson, chamando essa matéria. Para quem não é ambientado, piloto é quando a gente treina para valer, sabe? Por exemplo, a gente vai ter uma estreia no jornal, vai mudar o cenário. A gente faz pilotos, ou seja, a gente treina câmera, treina a posição do apresentador, treina trilha sonora, volume de microfone, essas coisas. Para quando entrar no ar, tá tudo bonitinho, filezinho. E foi engraçado porque uma das matérias que eu chamei nesse piloto foi essa matéria do calçadão no bairro Saúde. Como que foi esse processo? Conta pra nós. Olha, foi pintura com terra. Inclusive tá triste esse calçadão, né? Tá. Merecia um restauro, né? Uhum. Eu acho que eu não falei que as paredes laterais do calçadão... Do bairro Nossa Senhora Aparecida. Do escadão, foi pintado com terra também, o barrado todo com terra, né? E depois, quando a gente fez o mosaico, eu voltei lá com a Sônia Belardi e a Ângela permitiu que a gente pintasse pombas brancas dos dois lados. E eu gosto muito de pintar. Desenho. É isso que eu ia falar que você gosta, já vi gosto vários. Muito. E, inclusive, lá no escadão, pintei muita pomba também. O escadão do Saúde também tinha pomba. Qual foi a diferença entre os dois projetos, esse que agora também o Iratã trouxe, do Saúde? Olha, a diferença dos dois, deixa eu ver, as pessoas que participaram, né? A maneira como as pessoas se comportaram com a terra. Tinha gente que nunca pintou com terra, né? Então, elas acham estranho. Mas a terra tem uma magia, né? A gente sabe disso, né? Você coloca a mão, você interage com ela, uma coisa acontece, uma coisa inexplicável acontece, uma consciência, inclusive, né? De que a gente é a terra. A gente não está separado de um grão de terra, né? É tudo uma coisa só. E lá o projeto foi bem diverso, assim, diferente do praticado no primeiro projeto, né? O nome, a gente pode falar assim, o nome do projeto é o mesmo, mas a arte é diferente. Diferente, porque no escadão do Nossa Senhora Aparecida foi o pessoal da arquitetura da UNA, e no Saúde foi o pessoal do conservatório, os alunos da TUT, da Fernanda Terce. E assim, gente já ligada em arte também, foi... Que era o curso de design, né? Foi, pessoal do design. Design. É design. E que também teve a participação dos moradores.
Tinha morador também. Inclusive, no nosso Aparecida também tinha gente E do Saúde lá. também teve um cafezão, viu? Teve. Nossa Baita Senhora. café. É. Muito bom. Aí, Vamos ver qual que tava melhor. como que foi a resposta? Depois você chegou a passar nesses passos, assim, que eles foram concluídos, conversando com os moradores para ver o resultado daquilo, o que tinha mudado no dia a dia? Olha, todo mundo acha lindo, todo mundo fala que vai cuidar, mas não acontece. Inclusive, o do mosaico lá, o nosso Aparecido, parece que anda meio tristão. Tá um pouquinho. É isso que é impressionante, né? Porque, assim, eu tenho certeza que quem tá, por exemplo, depredando saúde não foi quem ajudou a fazer, né? Com certeza. Mas também sabe quem foi? A chuva. É. A chuva derrubou tudo. Já vamos aproveitar para entrar nessa questão da terra, Uhum. porque eu acho que as pessoas não têm dimensão que a terra tem vários tons e que eles podem ser usados. Conta como é esse processo para as pessoas. Tipo assim, você vai lá na beira do rio e pega uma terra e como que funciona isso? Conta pro pessoal que é leigo, que nunca ouviu falar sobre isso. Então, tem uma terra que é legal, que chama Tabatinga. Tem vários tons. Tem branco, tem amarelo, tem avermelhado. É a terra ideal, né? Mas eu acho que não tendo muita pedrinha, porque é um processo. Você pega a terra bruta, você peneira, você coa, para depois você entrar no processo de fazer a tinta com ela, né? Qualquer terra serve? Não, tem umas que não, entendeu? Você só vai saber na hora que você for debulhar, que você for Sentir. sentir ela, né? E aí como que prossegue assim? Por exemplo, para eu conseguir ter acesso a uma terra tabatinga, que é uma terra boa para fazer esse tipo de arte. Como que consegue? Você compra pela internet, chega no Mercado Livre, como é que Olha, funciona isso? atualmente eu compro pela internet. Sério? Porque tem, eu não sei, deve existir lei. Você não pode sair cavando e catando terra em qualquer lugar. Onde tem umas terras legais é no Cantagalo. Mas Olha. nunca mais eu fui lá. Agora eu compro pela internet. E a fixação? Eu falo porque você usou, por Cola. exemplo, a terra para fazer pintura de Cola. paredes, né? Cola, Cola. cola branca e água. E só? A gente pode colocar um pouquinho de óleo, também pode ser óleo de cozinha, alguma coisa assim. Quando for para exterior. Pra Agora, durar mais. para tela, para papel, não. Que não vai ter exposição, né? Não vai molhar, não É. vai... É. Aham. É tipo você criar uma impermeabilização, né? É, para uso externo, né? Uhum. Eu já vi vídeos de... Não lembro se era uma moça que era engenheira ou arquiteta pelo Instagram, e que ela fala de construção de casas econômicas e mais sustentáveis. E a pintura de muros, ela fala para usar terra. E eu falo assim, fora o trabalho que vocês fazem em Pouso Alegre, eu não tinha ouvido alguém visto, né? Alguém utilizando, ainda mais em rede social, né? Ah. Tinha sido a primeira vez. Então, eu fiquei feliz de ver isso se propagando. Né? Porque é algo eu acho que eu sei menos- quem que é. É uma menos moça que poluente. construiu a casa com um tijolo que é de tipo de isopor. É, ela fala que é o tijolo mais Eu acompanho ela, sustentável, sempre vamos dizer esqueço, assim. porque eles são um casal, e aí eu esqueço o nome dos dois, porque os dois têm nome de canal, e eu não... Mas eu sei de quem você tá falando, uma moça baixinha, É, cabelinho bem magrinha, pretinho, isso. Eu sei como é que é, eu sei quem é. Uma outra coisa também que a gente pode levantar nesse assunto nosso aqui, a terra crua hoje, ela é mais acessível do que, por exemplo, a canetinha do Bob Goods? Acho que não. Essa é difícil, hein? Canetinha você compra em qualquer lugar, né? A terra você tem que... Ou você compra pela internet, que nem eu, ou você pega. Vai no Põe Cantagalo. põe uma enxadinha nas costas e vai. Porque na época do projeto com a Ângela era bem assim. Era enxadinha. A gente... Uma coisa muito engraçada. Ali é onde é... Gente, eu esqueço o nome. Eu nasci aqui, mas eu esqueço o nome do lugar. Aquela estrada que sai da rodoviária e vai. MG 290, indo pra borda. Não, mas uma vez a gente achou uma terra roxa linda aí. Mas não é não. É um lugar aí. A gente entrava no mato com a Um enxada, buraco qualquer, né, aquele amiga? saco preto de 100 litros, saía arrastando o cadáver, né? Era muito engraçado. Quem cruza fala, quem que é essa louca? O que ela tá Que carregando? elas estão arrastando. Quem também, não sei se já chamaram eu falo Anjo, o pessoal para oficina, mas quem também faz, que eu já vi, esse trabalho de ensinar a questão da arte com terras é o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. aham. Você já participou? Não, Não? não.
que eles sempre fazem assim várias oficinas Mas de eu capacitação sei. para produtores rurais, né? É. E não só para venda de produtos gerais vindos da roça, mas também para arte, É. né? Porque às vezes a roça rende muito artesanato e a pintura com terra também tem sido tema de algumas oficinas que eu vi do ano passado para cá. Eu sei que tem uma senhora em Gonçalves que faz um trabalho lindo também com terras. E eu achei o nome do canal, viu? Porque hoje eu tô rápida no... Amanda e Fernando. Amanda Fernandes. É, por isso que eu falei que eu não lembrava, porque é o nome do casal no nome do canal. Então é Amanda e Fernando o nome do canal. Vocês vão lá, porque eles vão... tipo assim, a casa que pra gente talvez seja uma tapera, um negócio um senhor palácio que a pessoa construiu com as próprias mãos. E tem esses acabamentos que a gente diz que é rústico, mas na verdade é um natural, né? A gente fala que é rústico, mas é natural. E vale a pena vocês olharem. Eles têm canal no YouTube, no TikTok, tem Instagram. Só pesquisar Amanda e Fernando que vocês acham. Mas eles têm muitas dicas legais, assim, para acabamento. Porque às vezes a pessoa faz a casa, chega na parte do acabamento, fica na mão, né? E tem recursos naturais que você pode utilizar. E que vão ser até lindo, mais né? duráveis, né? Mais sustentáveis e tal. Você também tem uma vertente social que eu queria que você falasse. Ao longo dos anos, você foi se envolvendo em vários trabalhos. Você passou pela extinta Fundação Promenor aqui, né? Depois teve as outras oficinas que você foi dando. Como que isso começou? Olha, Fundação Promenor, eu trabalhei no CREM. Foi uma época muito boa também. E no Casarão do Junqueira, no porão do Casarão do Junqueira, antigamente tinha um ateliê, uma oficina, que o Paulo Henrique Toledo dava oficina de fabrico de papéis. Ele ensinava a fazer papel. E ele ia mudar e não queria deixar as pessoas que frequentavam a oficina sem alguém para trabalhar com elas. Aí eu fui trabalhar lá. Eu fui ensinar desenho e pintura. Era o pessoal que era menor e frator. Foi uma época muito rica também de conhecimento. Inclusive, eu mais aprendi do que ensinei. Que forte, hein? Dentro do ateliê, você já recebeu pessoas de várias idades diferentes que se descobriram ali e quiseram canalizar esse talento. Qual que é a idade que você acha que mexe mais com você, assim, quando você Hoje eu tenho ensina? uma fofa de 90 anos. Ai, que belezinha. Começou a pintar o ano passado, ano retrasado. 90 anos. É uma pessoa, assim, inexplicável, sabe? Inexplicável. A mascote do ateliê. E tem o mais novo tem 6 para 7 anos, que é outra coisinha bonitinha também. Mas já passou muita gente por lá, né? Eu estava falando com você que hoje eu encontro com os moção na rua. Oi, tia! E era tudo pequenininho quando passou por lá, né? E muita gente boa aí que está fazendo, que está tatuando hoje, passou por lá também. Não vou falar nomes, que são vários. Aquela frase. Ah, medo de esquecer? Sempre que a pessoa é novinha, aprende fácil, é verdade? Eu acho que é. Porque, por exemplo, essa minha aluna de 90 anos, eu acho ela extraordinária, porque ela se dispôs a uma coisa que ela nunca tinha visto na vida, né? Isso é muito legal. Nossa, isso me anima demais. E quando você faz, por exemplo, esse trabalho, né, lecionando, vamos dizer assim, ensinando parte do seu dom, a pessoa já chega com algo que ela quer, um objetivo em específico, ou sempre há uma introdução à arte básica para todo mundo? Como que é esse trabalho? Não, cada um é um. Não existem duas pessoas iguais, né? A minha atenção é individual. Eu trabalho com, no máximo, 3 alunos por horário, porque eu preciso me ocupar de cada um deles. E tem gente que chega querendo, quero fazer alguma coisa assim. Não, vamos começar do começo, né? Vamos começar a desenhar com lápis primeiro. Às vezes já vem com alguma técnica em mente, por exemplo, giz. Isso eu apresento. No primeiro mês que a pessoa está lá, eu apresento. Puxar um pouquinho para o centro do microfone. Aí, perfeito. Eu apresento o material, apresento as técnicas e a pessoa vai se identificando. Atualmente a gente está trabalhando muito com aquarela.
Inclusive a terra dá para aquarelar com terra. É, Sim. que legal. Com café. Como com que o café vinho. usa? Opa, nossa, mas aí tá virando uma gastronomia Não, mas- da pintura. Não, mas aí se aquarelar com vinho, você tá brincando comigo. Não é? Vamos aquarelar junto aí. Então, É dar um date, hein? vinho tinto. Mulher, você já pensou você fazer um evento reconectando casais? Você leva o casal, aí toca aquela... Gente, Já tá viajando, hein? Olha lá. eu virei a luz pra Fátima pra dar um ganho no... Porque tem uma luz aqui em cima da cabeça dela e tem uma luz de frente. Eu direcionei de frente, só que a luz tá pegando em mim, eu tô parecendo um anjo. Eu vou voar. Combina. Oba. Me conta, já pensou um evento assim, casais? Ai, vamos casar hoje, aprender a fazer uma pintura com terra crua. Aí o casal... Aí você pega aquela terra que precisa peneirar. Ah, claro. É, pra Ele ter já um... tá viajando no Ghost aqui. Daqui a Ué, pouco. mas ué. Sim. Só não pode morrer, né? Pelo amor, não morra, gente, por favor. Seria um date legal. Ia estar mais barato aquarelar com vinho do que com café hoje em dia. É mesmo. É. Ai, gente, mas vamos ser sinceros, né? Alimento tem uma... Eu falo por conta que muitos anos eu ajudava a produzir tapete de Corpus Christi. E nisso a gente improvisa muito, né? Casca de ovo a gente passa a guardar. Pó de café usado. Pipoca, exatamente. E aí, nisso, você aprende a ressignificar coisas que iam pro lixo, né? Uhum. Geralmente, a maior parte Minha vai. mãe já tá guardando pó de café que o santuário já pediu. É... Então, isso chama... Pena que perdeu um pouco a upcycling. cultura. É... Chique isso. Quem que trouxe esse termo, eu acho que foi o Benedito, né? O Benedito Procópio que veio aqui e falava do upcycling. Acho chique. Então, o ano passado, todo ano eu faço uma exposição do pessoal do ateliê e chamo artistas convidados que não são do ateliê. E o ano passado tinha um cara que fazia casinha, gente. Eu vou falar casinha, mas não dá para vocês imaginar o que ele faz. Sabe, bandejinha de isopor? Uhum. Gente, trabalho maravilhoso dele. Upcycling. Eu vi uma moça, ela chama Cleia. Hoje eu tô bom da referência, lembrei o nome dela. Que faz cerâmica. Isso, e ela tinha feito uma recha de alho com sacolinha. Pegava a sacolinha, entupia com algodão, essas coisas, pegava assim a pontinha da sacola, igual quando a gente pegava a bexiga que estourava e fazia uma nova bexiguinha, era isso. E passava a linha e ia cortando como se fosse o alho. O alho mesmo. E depois ela pegava um pedacinho de... Como é que é o nome daquela corda que o pessoal hoje usa pra fazer pendente? Ai, fugiu o nome daquela cordinha que o pessoal usa hoje pra fazer luminária. É tipo cipó? Não, tem um nome Sisal. certo. Sisal, isso. Que agora é do momento, né? Usar sisal. Eu tô com outra aí na cabeça, cortiça. Essa palavra cortiça me persegue. E pega aquela corda, corta os fiapinhos dela e faz o cabelinho do alho e depois amarra tudo. Eu falei, gente, mas peraí, um negócio que... Sacolinha. E ficou a coisa mais linda, linda mesmo. Que eu achei que ficou muito criativo, levinho. Ninguém nem vai preocupar de dar falta. Ai, pegou uma agulha minha. Não, tem nada ali. É só o trem que é pro lixo mesmo. É legal. Vamos aproveitar para dar os nossos recados? Vamos. Que eu acho que agora esse trem vai ficar mais doce. Gente, ou fui mais buscar, apimentado. na plantação, tô brincando, na fábrica. A Nayara chegou e tinha uma árvore. Cheguei com surpresa ontem. E falei que eu vou aproveitar e compartilhar, que muita gente pergunta, onde fica a Fazenda Grande? É na Fazenda, gente. Ela é pertinho da DIC 2 aqui em Pouso Alegre. Há 20 anos, a marca Produtos Caseiros Fazenda Grande, que você conhece como Geleias Fazenda Grande, ela tem uma fábrica aqui em Pouso Alegre. Ela fica, ele terminou a Avenida DIC 2, então a Avenida Major Rubens Estorino. Fica ali, tem no muro ali, você vê ali na avenida mesmo, né, indo pra CIMED. A gente vê ali aquele vidro de geleia grandão ali do lado de fora. E eu fui buscar os lançamentos que a gente prometeu pra vocês. Olha que obrigada, Dr. Claudinei e equipe. Geleia de abacaxi com pimenta. Ó o close da gata, hein? Ó o close da gata. Geleia de abacaxi com hortelã. Ai, que delícia, que delícia. Olha aqui. E as cores também, né? Aqui a gente vê os pedacinhos do hortelã, gente, os pedacinhos da pimenta. Não sei se dá pra ver. Dá. Dá.
aí no vídeo, até coloquei em destaque aqui na frente que esses são os queridinhos, são os lançamentos. Claro que entre as outras também, frutas vermelhas, morango com pimenta é a mais vendida, o pessoal falou pra mim, eu achei Olha que era só. morango, é morango com pimenta. Com mais amora, tem várias geleias maravilhosas e você pode saborear, comprar a sua. O pessoal tava falando que as novas estavam em falta de tanta procura que teve. Louco, o pessoal, meu. assim, alguns espectadores mandarem pra gente, vocês estão falando, eu fui procurar, não achei, lembra? Sim. E aí o pessoal falou que tava em falta. Já elas estão com os estoques, assim, já de volta, viu? Então você pode procurar aí nos mercados. Se não tem perto da sua casa, procura falar com o gerente aí do estabelecimento. Fala assim, eu queria comprar a Geleias Fazenda Grande, por que ainda não tem aqui? Eles vão trazer pra você, pode pedir, a avó, como diz o cliente, manda. E além disso, você ainda pode também encomendar a sua pra fazer entrega aí pra você ou pra alguém que você queira presentear em todo o Brasil pelo WhatsApp 35 e o telefone é 31-210-10, 35-31-210-10 ou lá pelo Instagram, @Fazenda Grande. Obrigada aí também, Carol, Cleiton, que me atenderam ontem aí na sede. O Cleiton me confundiu com o Iago, hein? Vou denunciar, hein? Mas uma coisa que eu acho interessante, eles estavam falando Só porque que... nós duas tá gorda. Sabe o que eles estavam me falando? Do incentivo também que a Produtos Caseiros Fazenda Grande faz à economia circular aqui na região. Porque eles compram de produtores locais. Então, a fábrica em Pouso Alegre comercializa toda essa geleia que você sabe, que a gente sempre reforça, que ela é totalmente natural. Igual a gente tá falando da arte da Fátima, que tem a ver usando terra, café, vinho. Eles usam fruta e açúcar só. Não tem polpa, não tem aditivo, não tem produtos químicos. É a natureza direto no seu dia a dia, fazendo bem para a sua saúde, trazendo um ótimo sabor e aquele gostinho muito bom que a Fazenda Grande tem para você. Então aproveite, peça aí pelo 3531-21010 ou então encomende a sua também. Entre lá no Mercado Livre, eles têm Fazenda Grande, procura lá Geleias Fazenda Grande ou pelo @Fazenda Grande. Isso. Gente, sabe o que é o prazer de você olhar um rótulo e você vê nessa belezinha aqui 3 ingredientes: abacaxi, açúcar e pimenta dedo de nesse moça. caso tem a pimenta, então são 3. Então, assim, gente, quer mais segurança do que comprar um alimento assim? E outra coisa, validade grande, tá? Então, às vezes você encontra alguma oferta, você pode comprar numa quantidade maior. Da mesma forma que você, comerciante, dono de restaurante, bar, cafeteria, você pode também comprar a sua Geleias Fazenda Grande com uma embalagem um pouco maior. Você pode comprar, por exemplo, a de 4,2 kg para você ter um pouco mais de liberdade para produzir os seus pratos, enfim. Se você quer conhecer mais o trabalho da Fazenda Grande, @Fazenda Grande no Instagram, tem muita coisa legal por lá. E acompanha também nos stories, porque às vezes tem alguma prova aí em supermercado para você poder experimentar esse sabor e se apaixonar assim como nós, tá? Então, repetindo o WhatsApp, DDD 35 31 12 10 10. A gente aproveita também para agradecer ao pessoal do iFood que tá aqui nos ajudando, nos auxiliando sempre. E para trazer uma novidade legal para quem é membro do clube, amiga. Você sabe que eu já tinha trazido para vocês a informação de que quem tem clube iFood tem desconto nas reservas a partir do site Booking, né? Para você que quer viajar voando, ó, tem um desconto também, gente. Decolar é o novo parceiro do iFood para quem participa do clube de benefícios. Como que funciona, Ira? O que é o clube de benefícios do iFood? Gente, R$ 5,95 todo mês. Primeiro mês você não paga nada. São 5 cupons de R$10 para você poder aproveitar para abater na entrega, para abater no seu pedido geral quando o frete é grátis. E sempre tem produtos exclusivos para quem é membro do clube. Então, por exemplo, hoje, aqui em Pouso Alegre, nessa quinta-feira, dia 22, tá? Porque isso varia muito de região para região. Tem diversos pratos dentro dos cardápios de restaurantes do iFood com 50% de desconto. Ou seja, além daqueles cupons de R$10 que você tem, você ainda tem essa vantagem de pagar somente 50% pelo valor do prato. E recebe da mesma forma, com muito carinho, aquele alimento bem quentinho, gostoso.
E claro, tem outra gama de produtos, desde pet shop, farmácia, supermercado para você aproveitar. Você que é membro do clube, recapitulando, ó, tem benefício no Spotify, tem benefício no Booking para você poder ter desconto em hotéis, para poder fazer a reserva, tem também desconto no Connect Car, para você ter 18 meses sem pagar aquela assinatura mensal do Connect Car para passar no pedágio, para ir nos estacionamentos credenciados também. Graça, a gente pagando Nossa, só por delicinha! Oh! E você que ainda não conhece o iFood, o nosso QR Code está na tela, link está na descrição desse episódio, tanto no gravado quanto no ao vivo, para você baixar, porque no primeiro pedido pelo nosso link, apenas 99 centavos. Isso mesmo, no precinho. Também, nos tocadores também tem o link. Tem o link nos tocadores também. Então você que nunca pediu no iFood, ai, pelo amor de Deus, vai fazer janta, dá uma segurada. Tá? 99 centavos dá pra você pedir um lanchão gostoso daquele lá do VIP, sabe, da rodoviária? Tô com vontade daquele lanche, amigo. E de qualquer lugar do Brasil. Fiz um merchan de graça, mas eu tô numa vontade. Você vai ter. Aí os locais que na sua cidade vão estar no Ó, iFood. vou contar pra vocês uma promoção exclusiva que tá aqui, ó. Qualquer combo. Comprei combo. Independente se tá na promoção ou não. Coloquei uma Coca-Cola, você pode ter até R$15 de desconto. Só por colocar a Coca-Cola. Isso, gato. Ah, não gosto de Coca. Dá pra sua mulher tomar. Entendeu? Já pensou na quantidade de vantagens? E outra coisa, se você tem interesse do clube de benefícios iFood, o primeiro mês é gratuito, tá? Você não paga nada, pode experimentar, não gostou, pode cancelar depois também. E se quiser ficar, é R$ 5,95. Então, um frete aí que você paga para quem mora nas áreas mais afastadas de Pouso Alegre, por exemplo, Jatobá, Morumbi, Jardim Aeroporto, essa turma, geralmente um frete só já paga aí o clubinho pelo menos uns 2, 3 meses. Então, assim, aproveita, tá? Valeu, Experimenta e conta pra gente. Aproveita, hein? É sobre isso. Vamos dar um oizinho pro nosso chat, porque assim, gente, vou ser sincero. A gente achou que tinham... Que a gente era meio... Ai... Comer terra, comer não sei o quê. O Leonardo Fernandes come papel. Já comeu papel? Léo, Quem nunca? Quem nunca? Léo, acho que eu sou da tua turma. No meu caso, o papel era específico. Papel de pão. Ah, achei que era De tilibra. saco de pão, não. Era saquinho uma de vez pão, ou outra, eu amiga. lembro de eu como criança, aquela curiosidade de experimentar papel de pão. E que gosto tem? Nem lembro. Amiga, Mas e... era melhor do que quem que queria comer taturano, que devia queimar a língua, né? Ah, eu achei que era outra coisa. Eu entendi outra coisa. Não, a taturana é inseto. Você Na já minha ouviu região, falar a gente que tem chama de criança que já tapuru. teve a curiosidade de colocar na boca? Que dó, né? Ela foi longe, hein, gente? Já foi de 0 a 100 muito rápido. Tem uma outra coisa também que eu era viciado, gente. Aí vocês vão me julgar. Vão falar, Wiratã, isso é uma coisa normal, mas vão me julgar. Comer papel de Trident. Aí, tá vendo? Ó, específico, ó. O Léo ainda tinha Enfim. falado que conversa gostosa, tranquila, paz boa. Ele falou dessa questão do papel. E quando eu falei a minha parte, ele falou de Ah, o pão eu intuito é nunca esse. comi, Nayara. É, ainda bem, né? Vamos concentrar no pão. Acho que a dieta do pão é melhor do que a dieta do que a papel. do papel de pão. É. Vamos lá, Lázaro Barreto tá por aqui também. Oi, Minha mãe boa ama. noite. Desde que ela descobriu o artesanato na Casa São Rafael, não parou Olha. mais. Abajur com filtro de café, bonequinhos com caixa de ovos e personalização daqueles vidros de palmito. Nossa, isso é muito coisa de mãe, né? Só faltou biscuit, hein? Não, e o legal faltou é um que biscuit. uma arte totalmente ecológica. É, exatamente. Delicinha, ó. O Cauã Davi tá por aqui também. Já vou até pôr a trilha dele, que o Cauã Chegou, menino. ele quer fazer um teste no pousão, hein, Cauã? Vamos lá, hein? Isso mesmo. Tem que tentar. Boa noite, tia Nayara, tio Iratã. Dona Maria? Quem que é Dona Maria? Eu entendi. Eu acho que ele quis falar que era a Fátima, e chamou Dona Maria. É, ele deu um apelido carinhoso. Ainda bem que para Maria é um nome Fátima bonito, Dutra. né, amigo? Um nome santo. Vamos que vamos. Aí, ó, ou ele tá naquela Dona Maria, deixa na Sofia. Eu vou reiniciar a trilha porque eu preciso nem compor. Vou substituir, tá, Cauã? Licença poética. Boa noite, tia Nayara, tio Iratã, Fátima e a todos do Terra do Mundo. Quase que eu li Dona Maria de novo. Pensamento do dia. A fé é o pássaro que canta enquanto ainda está escuro, sabendo que o amanhecer está a caminho. Eu tô muito feliz que amanhã é sexta-feira com S de Sil. Um beijo, Cauã. Eu acho que ele quis...
Eu acho que ele quis Queria dizer saber de Fátima. onde que eu tiro esses pensamentos. O Dia é uma belezinha, os pensamentos. É, que e ele é traz pra bonitinho cá, que ele bem- põe as bem aspas, tá, poéticos, gente? Ele assim, mostra que não é dele. Ele bota uma aspazinha ali pra Aham. não deixar as coisas se perderem, não achar que tudo é da autoria dele, tá? É. Enfim, Cauã, obrigado, viu? Obrigada. Pela sua De participação. vocês todos aí, Cadê a gente. turma? A turma hoje tá caladinha, né, amiga? O que será que tá acontecendo? Vocês que estão aí assistindo, vem pro chat. É. Ah, mas como que eu faço pra poder tá escrevendo e compartilhando com vocês o que eu tô pensando, o que eu tô achando, o que eu quero perguntar? É só dar seguir. Se você seguir o vídeo, você já consegue Isso. comentar. Daí você não vai só assistir, você também é participante. Isso. Ah, mas eu sou tia do sofá. Só gosto de ver as coisas pela televisão. Joga o YouTube na TV, mulher. Negócio fácil. A gente pode ficar aí na sua TV de 52 polegadas. Vale tudo. Novela tá chata demais. Vamos ficar no podcast aqui com a madrinha. O jornal tá acabando, mas fica aqui. Depois Madrinha. você vai ver a novela. Madrinha, cadê a varinha da mágica? Fada Enfim, madrinha. vai deixando seu comentário aí no nosso chat, que daqui a pouquinho tem mais interação com vocês. Em casa eu falo que eu prefiro, eu coloco na TV, já fica salvo o YouTube do Terra lá nos atalhos Ah, da TV. é. Porque daí eu prefiro do que ver no celular se eu estiver em E casa. pra você que ativa as notificações, na TV também aparece o Terra do Mandu na frente, viu? Então, por exemplo, se inscreveu no canal, tem o sininho, clica nele, marca todas. Sabe o que ela ia falar isso? Marca a opção todas, que aí todos os conteúdos que a gente lança no Terra do Mandu, se você estiver assistindo pela Smart TV, aparecem primeiro pra você, tá? E se você salva no ManduCast, todas as notificações referentes ao ManduCast que tem a tag ManduCast também aparecem primeiro pra você. Ah, porque eu gosto de ver o ManduCast, mas não gosto de ver desgraceira. Salva só a notificação do ManduCast. Tem como, meu amor. Sabia? Eu não precisa ficar vendo só... Entendeu? É sobre isso. Porque tem gente que às vezes acha que porque é portal de notícia, vai ficar vendo trem ruim. Não, aqui tem de tudo, aqui é uma maravilha. Mas se você quer ver só o conteúdo do ManduCast, é só você salvar a notificação em todas durante o nosso programa, tá? Uma outra dica legal que eu falei que eu ia dar, e eu não vou dar no final do programa, não. Lembra aquela playlist spoiler. nossa, Aham. ManduCast Vibes? Ela tá disponível no Spotify e no Deezer, tá? Tô fazendo adaptação pra ela ir pro YouTube também. Porém, pra você que acompanha no Spotify, sempre no finalzinho do episódio, você vai ver lá a capinha, a carinha da Fátima. Você vai descer, vai ter a descrição com os links pro iFood, pra Geleias Fazenda Grande, enfim. Desceu mais um pouquinho, o ManduCast Vibes vai estar linkado lá, pra vocês acharem bem mais fácil, o link tá? já direto. Isso, que aí as músicas que a gente atualiza toda semana já estão por Uma lá dica, se também. você gostou, aproveita, coloca lá o Avalia. coraçãozinho, avalia. E coloca seguir também, porque daí sempre que no próximo episódio, próxima semana entrarem as músicas novas, aí elas vão Isso. estar lá pra você disponíveis. Hoje vai rolar muita música, hein? A Tô avisando. playlist é a mesma, mas as músicas não. Não. Cada semana é uma vibe. Cada mergulho é um flash. Que vibe que você Lembra? tá, amiga, hoje? Como assim? Que vibe? Você tá mais relax, Tô tranquila, tá mais tô agitada. vida louca. Fala- Tranquila. Tá. Tranquila. Você A ficou Fátima feliz não tem com a- cara de vida louca, não. Que é isso? Mas ela é descolada. Não, ela é Louca. descolada, é. Tranquila, louca. Aham, é. Eu não sei se vocês viram a notícia hoje, até foi divulgada agora no fim da tarde, a respeito da Rita Lee. Que você falou de desfile de carnaval, eu lembrei. Você ficou sabendo que ela vai ser... Tem. Nossa, gente, a Mocidade que anunciou, tá? Ela vai ser o enredo Ah, principal do carnaval de 2026. Já tô torcendo pra Mocidade, né? Beijo, Mocidade, tá? Todo mundo da Mocidade assistindo a Eu gente. lembrei do episódio que a gente fez aqui com Simone também, né? Rita Isso. Cover. Nossa, deve ter Quem saltado quiser, dessa volta altura. aí. que legal, gente. Fiquei muito alegre, porque eu acho que é uma Aliás, maneira da hoje gente manter. é dia de Santa Rita e ela já falou que ela mudou o aniversário dela para o dia de hoje, né? É. Tinha falado isso. Foi muito importante o anúncio ter sido justamente nessa data, porque foi muito simbólico. Eu queria que você conversasse com os nossos ouvintes agora, porque eu acho que quando a gente produz um episódio do ManduCast, de um programa que seja, de uma reportagem como a gente já fez, é uma forma da gente eternizar aquilo, né? Por mais que a gente esteja soltando na rede mundial de computadores e um dia esse sol exploda tudo, mas aí esse conteúdo vai ficar disponível por muito tempo. Eu queria que você falasse uma coisa com os nossos ouvintes, com quem está acompanhando a gente por imagem, de uma coisa que você não quer que se perca jamais. Que fique gravado. Meu Deus. O que você gostaria de eternizar? A consciência de que a Terra e nós somos uma coisa só.
E digamos que daqui 50 anos, uma pessoa encontre esse episódio. Ela vai falar assim, nossa, em 2025, o pessoal pintava as coisas com terra crua, cara. Digamos que nós somos os Flintstones e quem está nos assistindo sejam os Jetsons. Que recado você deixa pra ele no futuro? Bem, a Terra continua sendo. Independente da... Tempo, de espaço, né? A Terra é eterna. Você é encantadora, sabia? Você é encantadora. Gente, tô passado com esse episódio. Ô, Fátima, até para quem tem curiosidade de aprender mais sobre esse trabalho, né? Que une a sustentabilidade com a arte, com a sensibilidade. Você poderia deixar os seus contatos também? Até a sua rede social, muita gente quer acompanhar lá no @Terra do Mandu, tá junto, né? Mas já aproveita, deixa para quem tá nos tocadores, que às vezes não passou lá pelo Instagram, acompanhar também teu trabalho. Bem, no Instagram tem Fátima Dutra Vitrine, que eu coloco meus trabalhos. Também tem um outro lado da Fátima Dutra, que é Filhas de Gaia, que é uma conta que eu tenho no Instagram e no Facebook também. É onde eu falo sobre a importância do feminino. Tem que ver, tem que ir lá ver. E quando que você até começou a trabalhar mais esse lado? De chamar a atenção da sociedade para a importância do sagrado feminino? Então, quando que começou isso? Isso sempre teve latente. Acho que foi a partir de 2014. Você sabe que tem muito a ver com o meu começo de trabalhar com a Terra. A Terra me trouxe e me traz, e ainda vai me trazer muita coisa. A Mãe Terra. A Mãe Terra. E o que isso fez despertar em você? A vontade de falar a respeito do assunto também? Eu quero que todas as mulheres, todos os homens também, tenham a consciência do quão sagrado é o feminino. Né? É o poder que a gente tem de gerar, de criar, que é o que a Terra faz, né? A Terra gera, a Terra cria, a Terra alimenta, a Terra cuida, a Terra pinta, a Terra borda. Quem e a Terra gira, né? Quem conhece a Terra conhece o próprio corpo? Conhece. Eu acho, essa coisa da criança, né? Brincar com terra. A mãe fala, não brinca com terra, a terra é suja. Tem que deixar a criança brincar com terra, comer terra. Ter esse contato bem direto mesmo, né? A gente até teve um episódio aqui que ainda toquei nesse assunto, que a gente sempre ouve falar desde quando é criança, né? Deixa a criança tá muito elétrica, deixa ela pisar descalça ali na terra, porque a terra descarrega. Mas a terra é uma deles. troca energética, Exatamente. gente. Ao mesmo tempo que a pessoa acalma, a pessoa se recarrega. A terra é mãe, né? A terra é mãe. Você faz de vez em quando, vamos dizer assim, esse ritual de recarregar e descarregar na terra? Na minha casa tem quintal de terra, tem terreiro. Não tem ninguém na sua casa que é meio surtado querendo ir cimentar, não? Não? Tem não. Você nem deixaria? Não. Não tem ninguém do contra também? Tipo assim, um filho que tem uma rinite, um negócio assim. Meu filho, a gente tem 4 gatos. Agora uma cachorra só, né? Porque eram 2. Todo mundo tem rinite. Sinto muito. Mora tudo dentro de casa. E essa casa tem um significado especial para você, né? Queria que você contasse essa história. Tem a casa que eu nasci, né? E o meu ateliê, ele fica justamente no quarto, que era o quarto da minha mãe com meu pai. Porque antigamente as casas, o quarto do casal dava de frente para a rua, né? E era o quarto da minha mãe e do meu pai. E hoje eu nasci de parteira. A gente nasceu no quarto da mãe, né? De parteira. E hoje eu trabalho lá no mesmo lugar onde eu nasci. Onde você nasceu, nascem as suas artes. É um útero. O ateliê é um útero, né? Que forte, amiga do céu. Como é que faz com você, né? Eu acho muito interessante essa.
eu poder estar vivendo isso nessa vida, né? Eu acho que isso deve ter um significado muito maior do que eu imagino, né? E que legado que você imagina que você vai deixar? Não sei. Não quero... Nunca nem... pensou? Não. Arrisca do que a mamãe já tá deixando, claro. Amiga, você começa a pegar as terras pra... Você começa a pegar essas terras. Já foi minha aluna no Já? ateliê, o meu filho já foi, minhas netas. Quando a é com o filho, dela- você é mais carrasca? Sou, Porque claro. tem uma coisa de professor, hein? Aquela cara da Clara, Clara assim, bem do carrasca. céu. Clara, você pode falar que a gente tá no ar, minha filha. Não vai bater no você aqui, não. Em casa hoje. Eu sou boa. Tranquilinha. Tranquila. É porque, na verdade, ela é a de Ares, né? Ela que é a difícil, né, amiga? Ela que é fogo, né? Ei, Eu sou ar. Tá levando Ei, de graça Clara. hoje. Nossa, a Clara, tadinha, ela é quase uma Juliette, gente. Ela é sofrida também. Ela é sofrida. Tô brincando, enfim. É não, porque a Juliette é um marco da internet, né? Tudo a Juliette era coitada. Enfim, aí vem o povo da Juliette me cancelar, já não basta as mães de bebê reborn. Enfim, a gente tá encaminhando pro final desse episódio. Uhum. E eu acho que uma das coisas que, além dos recados que você já deixou, né? Essas pinceladas do nosso papo aqui, eu queria que você deixasse uma música na nossa playlist, que eu comentei há pouco. Toda vez que vem um convidado novo, a gente pede pra ele sugerir uma música e com historinha. Eu gosto de historinha. Com historinha. Eu quero uma música que significa muito pra você. Se quiser dar mais de uma música também, à vontade, tá? Mas eu quero pelo menos uma música pra gente colocar na nossa playlist. Meu Deus. Tem que ser brasileira? Amiga, Não, a música que a você quiser. tendo no Spotify, amiga, qualquer uma. Pode ser até Tem Tiririca. uma música que eu acho muito Nossa, bonita. tiririca. Ah. Que o Caetano Veloso gravou, que é do Fito Paes. Eu não lembro como é que... Um vestido e um amor. E um amor, isso. É lindo isso. Do Fito Paz, né? Mas aí interpretada pelo Caetano. Pelo Caetano. Deixa eu colocar ela aqui. Por que você gosta dessa música? Não sei porquê, assim... Não tem um porquê. A música bateu e eu ouço Foi a que sempre com veio. o Caetano e com o Fito Paes também. Porque as minhas aulas no ateliê são acompanhadas de música. A gente só trabalha com música. Vamos supor uma coisa aqui. É do álbum Fina Estampa. Fina Estampa. Vamos fazer uma suposição aqui. Você acordou borocochosinha. Ah, Acordou tristinha. Qual música tem o poder de te acordar? Te colocar na ativa? Rita Lee. É. Qualquer uma. Fala uma. Ovelha Negra. Mas acho que a Ovelha Negra já tem. Já tem? Já tem. Ai, na Rita tem tanta coisa bonita, gente. Pega uma menos óbvia. Uma do Tempo dos Mutantes, pode ser? Pode, Ótimo. perfeito. Gente, eu esqueci o nome. Era uma música da Françoise Hardy que ela cantava na época dos Mutantes. Era em francês, inclusive. Eu não lembro o nome do disco. Deixa eu ver aqui. Foi um álbum de estreia. Le Qual? Première Bonnière do Jour. Nossa. Por que essa pronúncia? Você sabe falar francês? Santa Doroteia, a gente é inglês e francês, meu filho. Que chique! Nossa, você levou o nível do podcast agora umas 4 cifras, minha filha. Ó, Vamos lá, então. é lindo isso. Dos Mutantes. A Coloquei Rita Lee essa. cantando isso. Amiga, essa não é nada óbvia, mas amei. Ó, coloquei ela aqui. Gente, por isso que vocês têm que assinar um Spotify da vida com o iFood, que você tem 3 meses gratuitos. Você não vai ter que ir lá no sebo comprar um CD, caçar um CD dos Mutantes. Não, você tá com vontade de escutar a música tá fácil aqui. Porque eu vou falar pra você, cara, é muito legal a gente ter essas coisas salvas dentro da tecnologia. Porque aqui, ó, 2 cliques eu já coloquei a música aqui. Então, tá colocada na sua música da semana. Conte-me. Conte-me tudo, Minha não me música da esconda nada. semana veio um apetinho do Deezer com lançamento. Eu fui ouvir por curiosidade, não conhecia. De quem? Sophie Tucker, que é uma dupla. Ai, amo. Gente, é música Com Deus eletrônica, me deite, só com Deus me que levante. é uma música que eu gostei aí desse álbum novo, que aí eu fui descobrir o que é a Butter Version, né? Que é a versão mais, assim, jazzística, instrumentada, que sai totalmente
do estilo de qualquer música original. E eles fizeram uma versão com nada mais nada menos que Seu Jorge. Olha! E foi, legal. álbum lançado dia 16 de maio. Dupla foi indicada ao Grammy, né? Só pra quem não conhece, a dupla Soft Tucker, ela é formada por um estadunidense e uma alemã. Que fala muito bem português. Viu? Ela já morou no Rio de Janeiro. É maravilhosa. A Sophie Harley Weld, não sei se é assim, e o Tucker Halpen. E esse som que eu quero colocar aí é o Brad, que é a Butter Version com Seu Jorge. Mas tem outras também. O álbum até pra quem quiser achar ele no Deezer, chama Butter, com Sophie De manteiga. Tucker. Isso. Isso. Mas eu gostei muito da pegadinha. Você quer, então, Brad Butter Version. Yes. Beleza, coloquei. Gente, Soft Tucker é daquela música Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto. Essa música é uma delícia, chama Dream Key. Pode procurar aí que vocês acham também. É uma música gostosinha pra você ir pra uma praia, gente, ó. Quem tá nos tocadores, eu fiz um gesto aqui de tomar uma birita. Olha aqui as participações do álbum. Silva, Seu Jorge, Rael, cada música, né? Cada faixa com um. Mari Merenda também, Lineker, Chanel, eu não sei como é que fala certo. Chanel Trance, deixa eu ver, entre outros, MC Bola. Então é bem assim, variado. É bem pra puxar o brasileiro pra dar stream pra lenda. Enfim, vou trazer duas músicas, tá? Porque uma puxou a outra e eu acho que foi o que me fez colocar as duas. Por quê? Vocês já ouviram falar de Cigarettes After Sex? É uma banda muito legal de músicas assim, não vou dizer que lo-fi, porque músicas lo-fi são batidas assim pra você estudar, uma coisinha mais quietinha. Digamos que é uma música pra você sonhar acordado, certo? Essa música se chama K, porque é a abreviação da personagem da música que se chama Kristen. E é uma declaração de amor de uma pessoa que estava ali, vivendo com ela na cama, e aquele envolvimento gostoso, que ele não quer que ela vá embora. É uma letra linda. E o nome da banda, que é Cigarettes After Sex, também conhecido como Cass, me lembrou de uma segunda música do TV Girl, que chama Lovers Rock, que também fala de um momento que o amor é como se fosse um cigarro, assim, que queima rapidinho, não sobra nada. Ele fala nessa dualidade, então vou colocar duas músicas, uma em seguida da outra, pra você, assim... Fones, tá? Fones de ouvido, por gentileza, porque as duas têm, e a da Nayara também, tem instrumentais maravilhosos, e você vai sentir a batida assim, nossa, é uma delícia. Então vou colocar essas duas músicas, tá? A Kay, e vou colocar também Lovers Rock essa semana. Fechou? Não vai ter nenhuma brasileira essa semana, porque semana passada eu joguei um Cartola, né, gente? Então o pessoal ficou meio assustado. Mas é sobre isso. A gente vai colocar aqui, cultura é isso, essa variedade de estilos, de gostos, né? Isso. Talentos. É isso. E a gente tá encaminhando pro finalzinho do nosso programa. E eu sempre tenho uma pergunta que eu levo pras pessoas que vêm por aqui, Dona Fátima. Que é aquele momento que geralmente as pessoas se despiem, sabe? Tipo, tiram a roupa mesmo. Mas é a roupa da alma, tá? Calma, não vai precisar fazer striptease, não. Que é uma pergunta um pouco fácil, mas também é difícil. Depende do ponto de vista. Dona Fátima Dutra. Dona Maria. Dona Maria, Dona Maria. Davi. Meu filho me chama de Dona Maria. Então o Cauã adivinhou aí, ó. Então, Dona Fátima, o que é a vida? A vida é a arte do encontro. Vinícius de Moraes. Olha lá. Veio brifada, já veio. Então vou perguntar de novo. Dona Fátima, o que é a vida? Para mim, pro Vinícius de Moraes é a arte do encontro, né? Gente, é uma longa estrada que a gente não sabe aonde que vai dar. Né? Quando você chega na sua casa, Fátima, ou quando você acorda, ou quando você, sei lá, tá lavando uma louça, o que é a vida? Lerê, lerê. Tá bom? Você perguntou nesse momento, lavando louça, fazendo as coisas de casa, ué? Gostou, né? Ai, amiga, amei! Não é expressão, aí, ó. Amei. Essa resposta foi totalmente... Não vou perguntar assim, de novo. Essa vai ter que ser a melhor resposta. Tem que ser a única resposta.
É a única. Nossa, minha semana foi resumida nisso. Que bom, né? Nossa. As minhas últimas semanas, né? Tem sido Mas não é resumido nisso. isso, gente. É. A vida não é isso. A gente só trabalha. Eu tava conversando com uma amiga que ela falava que... Ela fala, aliás, que ela achava que quando os filhos crescessem, ela ia ter menos trabalho. Agora, além dela trabalhar mais, ainda passou o trabalho pros filhos. Que a gente pega um serviço, minha filha. Como que pode, né? Ó. Mas que bom que a gente ainda pode trabalhar. Exato. Né? Você sabe que ficar velho tem esse lado da coisa. A gente se maravilha, a gente se... de andar, de poder andar sozinha, né? De poder... Sei lá, a gente aprende, né? A gente começa a enxergar o tanto que tudo é tão importante, né? Porque mecânica, a gente vive mecanicamente. Eu acho que a idade traz uma consciência muito necessária. Se fosse pra você escolher, assim... Calma que a vida não vai voltar mais não, tá? O que é a vida não vai voltar mais não. Diga... Gente, essa geleia é muito cheirosa. Olha o cheiro. Nossa, ela é Reacendeu. muito cheirosa. Aqui, ó, para todos. Que linda. Se você pudesse escolher, eu ia perguntar um bicho, mas eu acho que um bicho vai ser muito injusto. Se fosse pra você... Se você responder terra, eu vou ficar muito bravo. Se fosse pra você escolher ser um elemento, que elemento você seria, assim? Ah, tem gente que às vezes queria ser uma poeira da atmosfera, Um né? elemento, o meu elemento, o ar, o vento. E uma coisa terrena, assim, que você quer fazer que você ainda não fez? Nossa, o que eu não fiz? Às vezes um sonho guardado. Ai, que pergunta difícil. Vou te facilitar a vida. Facilita. Eu quero pular de paraquedas. Já pulei de paraglider. Nojenta essa menina! Eu fiz uma enquete no meu Instagram essa semana, que eu fui fazer uma depilação a laser. Eu me sentia a gostosona da Balachita. Aí falei o quê? Vou fazer uma enquete, né? Coloquei lá assim, o que vocês acham que eu vou fazer? Letra A, uma tatuagem. Letra B, uma depilação a laser. Letra C eu já nem lembro mais, porque era alguma coisa aleatória. Todo mundo achou que eu ia fazer tatuagem, você acredita? Eu sou tão previsível assim, gente. Ninguém falou depilação. E eu nunca tenho tatuagem ainda. Você não tem. Não, e se eu fizer, eu acho que eu vou gostar muito, vou querer fazer muito. E eu não tenho dinheiro pra isso. É uma coisa a se pensar, governo. Vocês estão pensando em negócio de escola? Não, vale tatuagem. Por gentileza. Concordo Não com é, você. menina? Concordo. A gente precisa fazer isso. Amanhã, em frente à catedral... Ela vai Brincadeira, falar protesto. Nossa, Enfim, é sobre isso. deixa eu te falar uma coisa sobre essa blusa verde. Eu tô com o sabor do hortelã aqui na minha língua. Coisa mais gostosa. Não, eu juro pra você, prova. Você tá querendo me lamber, amiga? Não, Eu, hein? eu tô falando porque eu acabei de provar. Vamos Gente, provar. essa geleia de abacaxi com hortelã da Fazenda Grande agora Ai, virou a gente, minha esse preferida. negócio meu do Eu microfone gosto tá muito broxando. de hortelã e ervas. E essa geleia agora virou a minha preferida por conta do frescor. Eu quero provar. O Vou aromático provar, hein, gente? e o frescor. E olha que você sabe que as Pessoal fala que eu não adocicadas eu como. gosto muito. Gente do céu. Fazenda Grande, esse lançamento E arrebatou meu coração. Esse casamento de doce com ardido da pimenta é muito bom, né? Nossa, muito gostoso. Primeiro que a hora que a gente abriu aqui já deu pra sentir aquele aroma tão gostoso, tão gostoso. Você sabe o que é o incrível? Nossa. Que o açúcar da fruta é tão presente que você não percebe que tem açúcar na composição, né? Parece que eu tô comendo uma fatia de abacaxi mesmo. Não é aquele É porque tem doce que você vê dói, os né? pedacinhos da fruta. A de morango tem, sabe aquelas sementinhas do morango, os pedacinhos? Você sente quando você tá mordendo, que delícia. Uma coisa importante que a gente deve falar sobre essas duas belezinhas aqui é que o abacaxi é uma fruta que oxida muito, né? Ela muda de coloração, tanto quando ela é panhada lá, né? Que ela é processada, quanto na conservação. Então, Igual a maçã. às vezes você compra suco natural e vem escrito na embalagem que é normal, a cor às vezes vira um pouco diferente. Por isso que essa de abacaxi tá tão laranjinha. É porque quando ela foi... Essa também porque tem pimenta. Isso, mas Então, quando o ela tom foi dela tá fabricada, ela oxidou um pouquinho a cor. Isso é muito legal. Cada vez que você compra, ela vai estar num tomzinho diferente. Não é tão padronizada assim. Mas o sabor e a qualidade Maravilhoso, gente. Uma delícia. Fresca.
Como eu falei pra você, pra um drink, amiga. Nossa, é aquele drink pra você ficar doido sem ver. O que você acha que combina de hortelã? Terra crua. Não. Vai colocar terra no drink. Que bebida que você colocaria pra fazer o drink? Amiga, provavelmente ou uma gin tônica. Uma gin tônica, não, tônica aí vai matar o sabor da geleia. Ou um ginzinho ou um saquezinho. Bem levinho, tem que ser uma coisa mais Isso aqui vai... neutrinha. Porque dependendo da marca do gin que você compra, ele é forte também o sabor, né? Ele é mais amargo. Mas um saquezinho ali. Mirinzinho, pá. E vai bem também com carnes, né? É, uma carne de porco. Amiga, isso aqui no Natal, num tenderzinho ou num lombo. A gente tem costume de falar muito da... Que Natal, domingo. Amiga, não mas precisa esperar não, fazendo almoço em casa. Pior que eu tenho uma peça de lombo lá, o Claudinei manda pra mim uma embalagem de 4,2 kg. Nossa, por favor, vai besuntar o lombo. Uai, minha Nem filha. o povo- É um lombo pessoal fala durável. besuntar. É um lombo, já que o porquinho morreu, tadinho. Você falou de Vamos- carne, o pessoal fala, essa daqui, a hora que eu passei lá na fábrica, eles falaram que é a mais vendida, morango com pimenta. É. E aqui, normalmente, os restaurantes aqui em Pouso Alegre compram, eles usam as outras pra doces e tudo mais, mas essa aqui pros acompanhamentos de carne. É, né? Mas essa de abacaxi, ela dá pra usar tanto em pratos doces quanto em salgados também. Exato. Ai, você pode passar até na pessoa, tá? Ah, que é isso? José Donizete tá aqui. Boa noite, Nayara e o Iratã. Boa Sempre que eu posso, noite. estou com vocês. Um abraço, José. pra você, tá em Campo Grande A gente te acompanhando adora, aqui. viu? A gente fica falando de você aqui o tempo. Sua orelha esquenta às vezes. Olha lá. A gente fala O de pessoal você aqui sabe o nos carinho que eu bastidores. tenho por você, sempre acompanhando aí a gente, amigão Nós da vamos criar um família também. clubinho. Vamos criar um clubinho. Você tá falando Que vai isso há um ter ano. sorteio só de trem pra quem vem igual o Zé Donizete, o Cauã, assim, todo dia. Vai ganhar direto. Não vai ter nem sorteio, não. Vamos criar um grupo aí só pra... Zé Donizete passou aqui pelo sul de Minas. Ele É. mora já há muitos anos em Acho Campo que Grande, Mato Grosso do Sul, mas ele passou pelo sul de Minas recente, que tem família pra cá, né? Mas que delícia. teve que fazer bate-volta, né? Aí não deu nem tempo de, como diz, rever os amigos. É, aí eu já quero a de abacaxi com pimenta, hein? Muito bom. Acho que vai ser milhões. Amigo, É sobre isso, vambora? hortelã é bom por isso que você tem, verme. Pra bicha? Vai Foi matar pro verme eu. mesmo. Aí você vê. Vou falar que hortelã mata bicho, ué, tá louca? Deixa eu ver do que... Olha, a gente tem aqui das fechadinhas frutas vermelhas, morango e framboesa. Qual você quer? Porque a Fazenda Grande quer te dar um monte de presente. Ai, que fofo. Aí tem abacaxi com pimenta. Aí, Ou ó. essa? Não, essa aqui tá fechada, ó. Essa tá fechada. Pode Ah. ser? Aí, claro. Tá Você sabe, falou, que ó. tem, você sabe que tem terra dessa cor. Laranja? Tem. Esse amarelo laranja. Vários tons de amarelo, vários tons de vermelho, vários tons de marrom, verde. Igual você falou que falei, tem terra roxa, né? azul, lá na sua terra. Então, quando... Eu não sei se você já foi em praias do Nordeste. Ali no interior do Ceará, Aquelas por garrafinhas, exemplo. né? Beberibe, que era um lugar que eu ia. Ai, o hotel urbano me deu um golpe. Ai, que ódio. Tem um passeio de buggy que você faz que você conhece, porque o pessoal às vezes tinge a terra e faz as artes. Mas tem terras que são já coloridas naturalmente. né? E fazem um tour com você pra você experimentar essa terra, ver de onde ela vem. Porque às vezes o pessoal acha que é só uma questão turística. Ah, vou criar um negocinho bonitinho ali pra poder pegar o turista ali no valor mais caro. Mas não é. E é uma coisa que tem uma imersão, que eles sentam você ali num quiosquezinho, você vai lá, faz a garrafinha também, com terra da região, com terra dali mesmo. Aham. E lá em Beberibe, se eu não me engano, são acho que 6 ou 7 cores de terra diferentes. Nossa. E assim, são terrenos que a gente observa erosão, justamente por conta, né, do excesso de umidade e tal. Mas eu vejo, eu fico apaixonada. É um negocinho que eu guardei de 2022, que eu não superei ainda. Que foi o golpe, que eu queria ter ido lá, porque o passeio já tava assim, decidido. Você Era não uma das foi? coisas... Não. O Peru também tem um lugar. Ai, tá no meu radar Mas também, agora, gente. com o clubinho iFood, você pode ir mais fácil. Já que tá com desconto na Sim, Decolar e pega no o Booking. desconto da Decolar, 20%, gente, imagina. Decolar já cota para os seus valores mais baratos de passagem aérea, hospedagem, enfim, você ainda Aí, ó, consegue um programa pras desconto a férias, mais. amigo. Tem limite de desconto não, viu? Gatinha, se você for fazer 4 viagens esse ano, as 4 você pode usar o Dá pra iFood. usar e ganhar o desconto. Nossa, eu Gente. achei que a Nayara tava falando pra eu ligar lá em Beberibe e pedir um iFood. Ah, Que o se hotel tiver que eu lá, ia... vai que-
Amigo, o resort que eu ia era um negócio all inclusive, minha filha. Pensa você beber na beirada da praia sem pagar Às vezes o nada. hotel também foi. É o sonho de todo pobre brasileiro e eu posso sonhar. É isso. É isso. Vambora, né, crianças? Acho que já deu. Fátima, lembrando aí como é que o pessoal pode entrar em contato com você pra ter essas dicas de artistas. Às vezes a pessoa quer Tem algum entender WhatsApp, um pouco amiga? mais. Você queira passar? WhatsApp, Passa, por favor. É Fátima Adulta Ateliê, Uhum. tá? No Instagram, né? No Instagram, no Facebook também. né? E Certo. no Instagram também tem Fátima Adulta Vitrine, onde eu coloco meus trabalhos. Só entrar em contato por lá, que daí você responde no direct. Respondo. Telefone tem algum? Você passar? 98809-7225. 35, pessoal. Aí você- 98809-7225. E um beijo pra Fazenda Grande que me deu esse presente. Nossa, muito gostoso. E assim, a gente falando antes da conversa começar, né, sobre afeto, carinho, a questão da casa, eu sinto isso também, essas Essas marcas coisas de trazem vó. É, isso Coisa de mesmo. vó, Isso né? mesmo. né? Ai, gente, comer uma geleia assim, sem precisar jogar a barriga no fogão também é gostoso, né? Nossa, Eu Gente, sei que a tradição é uma Mais delícia, uma mas vez, eu vou falar pra parabéns você. aí, Fazenda Grande arrasou nos sabores novos. Tá Ah. difícil escolherem. Vocês viram que a hora que eu pedi pra Fátima escolher aqui, tá, ela falou assim, mas tá difícil com a variedade que tem. Que tá Mas você vai gostar dessa pimentinha, viu, amiga? Porque ela... Ai, é uma delícia. E não Aham. tem semente não, viu? Porque o pessoal às vezes acha que é muito ardido. Quando vai fazer receita, eles separam as sementes, tá? Às vezes vem uma ou outra, porque é um processo feito manualmente, mas não vem aquele excesso de ardor, viu, gente? É totalmente É mansa. palatável. É pimenta mansa. É pimenta mansa, para pessoas intensas. Fátima, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Você sempre presente aí nas nossas reportagens, né? E espero que venham mais e mais projetos. Sucesso. Obrigada aí por ajudar a querer preservar a cultura junto com a riqueza da natureza. Isso aí. Eu Faça que mais agradeço. artes, viu? Faço. Continua sendo arteira. Sim. 27. E apareçam no ateliê. Vamos vai lá, conhecer, vamos tá? lá. Só vi a sua casa do lado de fora e não sabia que era seu ateliê. Então, quando você passar por lá, entra. Ele é todo decorativo. É, tem um número, né, em azulejo. Ai, que coisa mais linda. E é um refúgio no centro, né? E tem... Que é e totalmente tem- diferente da estética do centro, né? É, e tem a última Bougainville, que acho que foi na década de 80, a rua Otávio Meia era inteirinha de Bougainville. Acho que só tem a minha. E tem uma história muito engraçada também, porque sempre que o pessoal da prefeitura vai podar, eu brigo, né? Aí teve uma vez que eles estavam podando na esquina de baixo. Eu passei e falei, olha, moço, tá vendo aquela árvore ali? Toma cuidado quando o senhor for cortar lá. Ele falou assim, imagina, não vou lá não. Lá tem uma velha louca que xinga a gente. Nossa! Já ficou famosa Eu na falei, eu sou a velha louca. Você falou que era você? Ele morreu de rir. Ai, que status legal! Olha, se ela tá lá até hoje... foi É porque a velha louca preservou. Muita é? baiana que eu rodei, sabe? Já queriam cortar, que tava com não sei o quê. Falei, não tá, não vai cortar. Tá lá. Ai, vou colocar uma outra música no Vibes, gente. Vou colocar Velha e Louca. Adoro. Vou colocar, Só por porque causa eu da velha amo. louca da árvore? É, ué, Se ela você me quiser deu colocar gatilho. Pagu também. Maravilhosa. tá Vou ali. pôr. Pagu eu acho que tem, não tem? Tem já? Eu Vamos acho. olhar. Se tiver, eu já mato É porque aqui. a gente fez o episódio com a Simone, Ah, a Rita Lee Cover. Simone. E aí no dia acho que entraram umas 3, 4 músicas da Rita É, Lee. eu Acho que a falei Pagu fui eu Pagu que porque me coloquei. lembra da... Já tá mesmo. Que eu lembrava da vinheta do Charme da Adriane Galisteu. Lembra? Do programa Charme? Ó, Velho e Louco. Vou colocar aqui da Malu Magalhães, tá? Ah, de batom vermelho ainda. Tá? É, exatamente. Amiga, você é moderninada, hein? Que Velha e Louca não é uma música tão antiga. Tadinha da Nossa, a Malu tá sofrendo, coitada. Que ela falou que branco não pode fazer samba, aí o povo pega no pé dela até hoje por causa disso. Enfim. Mas é isso, né, gente? Ó, semana que vem a gente tá de volta, 20 Obrigada horas, a uma coisa vocês que gostosa. estiveram com a gente até o finalzinho do episódio. É, e também. quem veio depois também, um grande beijo na alma. Tudo de bom pra você e sua família, que eu já tô... Isso. Ó, semana que vem, gente, quem vai estar aqui é a Priscila Pasquinelli, tá? Médica da vida, maravilhosa. Inclusive, vale o agradecimento pra você, Fátima, que na originalidade a Fátima ia vir na semana que vem, porém ela antecipou a vinda ao podcast aqui a pedido da Priscila, que tá participando de um evento especial pra ela, e semana que vem ela vai estar aqui pra falar muita coisa legal.
Então você que tá aí com dúvidas, já fique atento que no programa ao vivo a gente vai ter a presença dela aqui, esclarecendo justamente essas dúvidas. A Priscila que já esteve aqui no MandoCast, mais um episódio de Redenção. Médica da vida. Médica da vida. Depois eu conto pra vocês porque é mais uma nova redenção. Mas Priscila estará aqui, tá? Maravilhosa. E eu espero que vocês gostem do episódio também, assim como nós amamos receber você aqui, Fátima. Volte mais vezes, tá? Amei vocês também. Ai, que delícia. E muito sucesso, muita luz na caminhada. Eu poderia te desejar saúde, mas eu vou desejar uma outra coisa, que nunca te falte criatividade. Obrigada. Inspiração sempre. Saúde a gente dá um jeito, um remédio, mas a criatividade é uma fonte que não pode esgotar, né? É inesgotável. Né? É. Até às vezes a gente dá uma bloqueadinha, né? Não, Na tem saída. fases e fases, nossa, claro. Mas assim, se por acaso aquele caninho da sua criatividade que jorra todo dia ficar entupido, fica esperto que ele transborda, viu? É mais bonito ainda. Legal. Não, às vezes entope, mas sai por um outro lugar aí, hein? Fica esperto. Não, tem que dar um conselho. Se a pessoa tá numa fase... Qual que é o seu momento, antes da gente ir embora, De inspiração? de maior criatividade? Eu tenho tomando banho e fazendo número 2. Não vou mentir pra você. Ouvindo música o tempo inteiro. Dirigindo também vem muita ideia legal. É. Nossa, vem muita coisa. Os insights, né? É sobre isso. E o seu, amigo? Você sabe que ela É o tempo inteiro. Né? É o As tempo ideias inteiro a surgem em cabeça qualquer dela. momento. Só que o porém é que assim, corre o risco de esquecer da ideia se eu não voltar. Ela é a Dory da vida real. É. E assim, a Nayara também lança muita coisa assim, gente, que é tipo ideia Frankenstein. 50 coisas, você vai tirando um pedacinho de cada coisa. Aí você costura e dá um trem legal. E é sobre isso, gente. Uma boa noite pra vocês, bom fim de semana, se cuidem. Beijo enorme, obrigada, companhia. Nossa, nem acredito. Ai, pior que não sextarei não, que sábado eu vou trabalhar. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê? Resolvi nascer capricorniano, né? Eu também vou trabalhar assim. Vai, amiga. Cobertura de lá de Santa Sara. Mas eu queria estar lá na Santa Sara ao invés de fazer pousão, viu? É a primeira vez, né, depois desse período de pandemia, que a gente tá querendo cobrir há muito tempo, né? Ai, gente, nossa, a energia do ambiente ali da Santa Sara Cali, gente. Ai, que delícia. Nossa. Sabe o que eu faço? Vou contar um segredo pra vocês. Eu pego aquele copo daquela marca lá, sabe? Aquela marca que a gente... O que eu fazia? Colocava um monte de gelo, punha dentro do baúzinho da moto e ia lá pra Santa Sara. Eu chegava lá, pegava a água da gruta e ia lá pra cima tomar. Ai. Subia. E ficava lá em Mais de cima 200 olhando graus, na... mas compensador o local, a vista, a energia. Nossa senhora. Vocês duas também gostam, então. Que delícia. Que delícia, gente. Aproveitem, tá? Se vocês conseguirem ir na Slava, vão, Pra quem aproveitem. tá ao vivo, o que a gente tá falando é a festa, que se chama Slava, que é a festa de Santa Sara Cali, Isso. conhecida como a padroeira do povo cigano. E aqui em Pouso Alegre tem o maior mirante do mundo, né? O único santuário. Santuário não como um templo, mas como um complexo, onde tem um cenário surreal que você vê grande parte da zona rural, numa escadaria de mais de 200 degraus, mas que você sobe assim tranquilo. Posso falar porque tem as baias lá pra poder parar. Uma ágata gigante aos pés de Santa Sara e uma energia maravilhosa. Nossa, sem A igual. festa é sábado e domingo, só que você tem que procurar lá Santuário Sara Cali. E vai ter a logo escrito TEMS, T-E-M-S, que é Templo Espiritual Maria Santíssima, e que não tem nada a ver com espiritismo, gente. Lá é ecumênico. Então você procura o site deles, é Santuário Sara Cali, que você vai ver lá, tá com inscrições abertas para quem quiser visitar. Vem gente do mundo inteiro para Pouso Alegre, para percorrer esse local maravilhoso nesse final de semana, com uma programação intensa, de manhãzinha até de noite no sábado e no domingo. Isso, enquanto eles vão 24 estar na e 25 Slava, de maio. enquanto eles vão estar na Slava, eu vou estar na lava. Só Fuleirinha, queimando né? aqui. Fuleirinha. Gata. Ó, se tem um objetivo na minha vida, é um dia ser orgulho do Dr. Bezerra de Menezes. Um beijo. Se cuidem, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Beijo. Cuidado lá, hein? Será que a Nayara vai encontrar um namorado na cobertura da Santa Sara? Ah lá, as ideias. Cada hora é uma coisa. Bom. Cara, as ideias. Um ciganão Igor. Eu nem dou bola mais pro que o Irata tá falando, porque cada semana. Mas pra é Fátima uma você vai ter ideia. que dar, porque ela é convidada e você vai achar um ciganão, Igor. Olha lá. Beijo, gente. Tchau. Cada semana é uma que ele me deu. Mas
Um cigano é melhor que um mundo. Aquele lá que você tava. Enfim, tchau, gente. Beijo.